Capítulo 11 Pastor. Breu Tomba-Estrela, conselheiro do rei sagaz, era um servidor leal do trono visionário. Poucos sabiam dos seus serviços durante os anos em que serviu o rei sagaz. Isso não o desagradava, pois não era um homem que procurasse a glória. Pelo contrário, era devotado ao reino, visionário com uma lealdade que ultrapassava a lealdade a si mesmo ou qualquer uma daquelas interrogações que assaltam a maioria dos homens. Levava muito a sério o juramento prestado à família real. Com o falecimento do rei sagaz, não abandonou o juramento, procurando assegurar-se de que a coroa seguiria para a verdadeira linha de sucessão. Foi apenas por este motivo que foi procurado como fora da lei, por ter desafiado abertamente a pretensão de majestoso de ser rei dos seis ducados. Em missivas que enviou a cada um dos duques e ao príncipe majestoso, revelou-se após anos de silêncio, declarando-se um seguidor leal do rei Veracidade, e jurando que não seguiria nenhum outro até que lhe fosse mostrada a prova de que o rei morrera. O príncipe majestoso declarou-o rebelde e traidor e ofereceu uma recompensa pela sua captura e morte. Breu Tomba-Estrela esquivou-se dele através de muitos artifícios astutos e continuou a congregar os duques costeiros na crença de que o seu rei não estava morto e regressaria para liderá-los na vitória contra os navios vermelhos. Privados de qualquer esperança de auxílio proveniente do rei majestoso, muitos dos nobres de menor posição aderiram a esses rumores. Canções começaram a ser cantadas e até o povo dizia que com a esperança de que o rei talentoso regressaria para salvá-lo, à frente dos lendários antigos. Ao fim da tarde, pessoas começaram a se reunir para a caravana. Era uma mulher, a dona do touro e dos cavalos. Ela e o marido chegaram numa carroça puxado por uma parelha de bois. Fizeram a sua própria fogueira, cozinharam a sua própria comida e pareciam satisfazer-se com a companhia um do outro. O meu novo patrão chegou mais tarde, um pouco embriagado, e arregalou os olhos para as ovelhas, para se assegurar de que eu as alimentara e lhes dera água. Chegou numa carroça de rodas altas puxadas por um vigoroso pônei, que imediatamente entregou aos meus cuidados. Disse-me que contratara outro homem, um tal de Chris. Eu devia esperar que ele chegasse e lhe mostrar onde estavam as ovelhas. Depois desapareceu para dentro de um quarto para dormir. Suspirei para mim mesmo ao pensar numa longa viagem acelerada pela língua e modos abrasivos de Chris, mas não protestei. Em vez disso, ocupei-me em cuidar do pônei, uma eguinha obediente chamada Rufa. Em seguida, chegou um grupo de um tipo mais alegre. Eram uma trupe de titereiros com um carro pintado em cores vivas e puxado por uma parelha de cavalos sarapintados. Havia uma janela de cada lado do carro que podia ser baixada para espetáculos de fantoches, e um toldo que podia ser desenrolado de um dos lados para cobrir um palco quando usassem as marionetes maiores. O mestre titereiro chamava-se Vale. Tinha 3 aprendizes e um titereiro viajante, bem como uma menestrel que se juntara a eles para a viagem. Não fizeram a sua própria fogueira e foram animar a casinha da mulher com canções, os estalidos das marionetes e uma quantidade de canecas de cerveja. Os próximos a chegarem foram 2 carroceiros com 2 carros cheios de louças de barro cuidadosamente embaladas e depois, finalmente, a chefe da caravana e os seus 4 ajudantes. Esses seriam os que fariam mais do que simplesmente nos guiar. O próprio aspecto da chefe inspirava confiança. Kida era uma mulher de constituição robusta e trazia o cabelo cor de ardósia preso longe do rosto por uma faixa de couro ornamentada com contas. 2 dos seus ajudantes pareciam ser uma filha e um filho. Conheciam os poços, tanto os limpos quanto os contaminados. Iriam nos defender contra os bandidos. Levavam provisões adicionais de comida e água e tinham acordos com nômades cujos territórios de pastagem iríamos atravessar. Este último fator era tão importante como todo o resto, pois os nômades não viam com bons olhos as pessoas que passavam pelas suas terras com animais de pasto para comer o alimento de que os seus próprios rebanhos necessitavam.
Gita nos reuniu nessa noite para nos informar isso e para nos lembrar de que também iriam manter a ordem dentro do nosso grupo. Não seriam tolerados roubos ou desordens. Seria imposto um ritmo que todos pudessem aguentar. A chefe da caravana trataria de todas as negociações nos postos e com os nômades, e todos tinham de concordar em submeter-se às decisões da chefe da caravana como se fossem leis. Murmurei o meu assentimento com os outros. Então, Guida e os ajudantes verificaram os carros para se certificarem de que estavam todos preparados para a viagem, de que as parelhas eram robustas e de que havia provisões adequadas de água e alimentos para emergências. Iríamos descrever uma rota em zigue-zague de poço em poço. O carro de Guida levava vários barris de carvalho para a água, mas ela insistiu que cada carro e grupo particular levasse alguma água para suas próprias necessidades. Chris chegou com o sol se pondo, depois que Damão já havia voltado para o seu quarto e cama. Mostrei-lhe obedientemente as ovelhas, e depois fiquei ouvindo resmungar para Damão não nos ter fornecido um quarto onde dormimos. A noite estava limpa e quente, só com um pouco de vento, de modo que eu vi pouco motivo para queixas, mas não o disse. Deixei-o resmungar e protestar até se fartar. Dormia ao lado de fora do curral das ovelhas de guarda, para o caso de algum predador se aproximar, mas Chris foi embora para ir aborrecer os titereiros com a sua natureza obstinada e opiniões abrangentes. Não sei quanto tempo realmente dormi. Os meus sonhos abriram-se como cortinas separadas por um vento. Fiquei alerta ao ouvir uma voz que murmurava meu nome. Parecia vir de muito longe, mas à medida que a escutava, eu era compelido inexoravelmente a me aproximar dela, como se estivesse sendo chamado por um encanto. Com uma mariposa errante, tomei consciência de chamas de velas e fui atraído por elas. Quatro velas ardiam brilhantemente numa mesa tosca de madeira, e os seus odores misturados adoçavam o ar. Os dois círios altos exalavam o odor da baga de loureiro. As duas velas menores ardiam na frente deles, soltando um odor doce de primavera. Violetas, pensei. E algo mais. Uma mulher debruçava-se para a frente junto às velas, respirando profundamente seu perfume. Tinha os olhos fechados, a cara umedecida de suor. Molly. Voltou a proferir o meu nome. Fitz. Fitz. Como pôde morrer e me abandonar assim? Não devia acontecer desta forma. Você devia vir atrás de mim. Devia me encontrar para que eu pudesse perdoá-lo. Deveria ter acendido estas velas por mim. Eu não devia estar sozinha para isto. As palavras foram interrompidas por um grande arquejo, como se proveniente de uma dor dilacerante, acompanhada por uma onda de medo, freneticamente reprimida. Vai ficar tudo bem, Molly, murmurou Molly para si mesma. Vai ficar tudo bem. É para ser assim, eu acho. Mesmo dentro do sonho de talento, meu coração parou. Olhei para Molly, ali de pé, junto à lareira, na pequena cabana, lá fora. Uma tempestade de outono soprava, furiosa. Ela agarrou-se à borda da mesa e ficou meio agachada, meio debruçada sobre ela. Usava apenas uma camisola e tinha o cabelo lustroso de suor. Enquanto eu observava horrorizada, ela voltou a respirar muito fundo e então expulsou o ar, não num grito, mas num som que era como um grasnido agudo, como se só tivesse forças para isso. Passado um minuto, endireitou-se um pouco e pousou suavemente as mãos em cima da barriga. O seu tamanho me deixou tonto. Estava tão distendida. Ela parecia grávida. Ela estava grávida. Se fosse possível perder a consciência quando você está dormindo, acho que eu teria o feito. Em vez disso, a minha mente vacilou de súbito, reordenando cada palavra que ela me dissera quando nos separamos, recordando o dia em que me perguntara o que eu faria se ela estivesse à espera de um filho meu. O bebê era aquele de quem ela falara naquela noite, por quem me deixara. O bebê era aquele de quem ela falara, aquele por quem me deixara, aquele que queria colocar à frente de todo o resto na sua vida. Outro homem não. O nosso filho. Ela partira para proteger o nosso filho, e não me dissera porque tinha medo que eu não fosse com ela. Era melhor não pedir do que pedir e obter uma recusa. E tivera razão, eu não teria ido.
Estavam acontecendo coisas demais em Torre do Cervo. Havia deveres urgentes demais para com meu rei. Ela tivera razão em me abandonar. Era tão típico de Molly fazer da partida e de encarar aquilo sozinha, escolha apenas sua. Estúpido, mas tão típico dela que desejei abraçá-la. Desejei sacudi-la. Ela voltou subitamente a agarrar-se à mesa, com os olhos arregalando-se, agora sem voz, com a força que se movia dentro de si. Estava só. Acreditava que eu estava morto e estava dando à luz ao filho sozinho, naquela minúscula cabana açoitada pelo vento, em algum lugar. Estendi-me para ela, gritando: Molly! Molly! Mas ela estava agora voltada para dentro, concentrada em si mesma, escutando apenas o seu próprio corpo. De súbito, compreendi a frustração de veracidade naquelas vezes em que não conseguia me fazer ouvi-lo e precisava me contactar desesperadamente. A porta escancarou-se de repente, deixando entrar na cabana um sopro de vento tempestuoso e uma rajada de chuva fria acompanhando. Ela ergueu os olhos, carquejando para fitá-la. Bronco! Chamou sem fôlego. Tinha voz repleta de esperança. De novo senti uma onda de espanto, mas foi afogada pela gratidão e alívio que ela sentiu quando o rosto escuro de Bronco espreitou de súbito em volta da soleira da porta. Sou só eu, ensopado. Não conseguiria arranjar maçãs secas. Não importa o que eu oferecesse. Os armazéns da vila estão vazios. Espero que a farinha não tenha se molhado. Teria chegado mais cedo. Mas esta tempestade... Estava entrando, enquanto falava, um homem que chegava em casa vindo da vila com uma saca no ombro. A água lhe escorria pelo rosto e pingava do seu manto. Chegou a hora. É agora, disse-lhe Molly, num frenesi. Bronco largou a saca enquanto fechava a porta com dificuldade a trancá-la. O quê? Perguntou-lhe enquanto limpava a chuva dos olhos e afastava o cabelo molhado do rosto. O bebê está chegando. Ela parecia agora estranhamente calma. Ele a olhou sem expressão por um instante. Então falou com firmeza. Não. Nós contamos. Você contou. Não pode estar chegando agora. De repente, ele quase pareceu estar zangado, tão desesperado que estava para ter razão. Mais 15 dias, mais 15 dias. Talvez mais. A parteira. Falei com ela hoje, combinei tudo. Ela disse que vinha ver você em alguns dias. As palavras dele sumiram quando Molly voltou a agarrar-se à borda da mesa. Os lábios se afastaram dos dentes com o esforço. Bronco ficou imóvel como um homem petrificado. Eu nunca o vi empalidecer tanto. Quer que eu volte à aldeia para buscá-la? Perguntou, numa voz fraca. Ouviu-se o som da água tamborilando nas tábuas irregulares do chão. Após uma eternidade, Molly recuperou o fôlego. Acho que não dá tempo. Ele continuou parado, como que congelado, com o manto pingando água no chão. Não entrou mais na sala, permaneceu imóvel, como se ela fosse um animal imprevisível. Você não devia estar deitada? Perguntou com incerteza. Já tentei. Dói muito se eu estiver deitada, e uma dor vier. Ela me faz gritar. Ele estava sentindo com a cabeça como um fantoche. Então deve estar de pé, suponho. Claro. Não se mexeu. Ela olhou suplicante. Não pode ser assim tão diferente, arquejou. De um potro, ou de um bezerro. Os olhos dele se arregalaram de tal forma que eu consegui ver o branco em toda a volta da íris. Sacudiu violentamente a cabeça, sem o som. Mas, Bronco, não há mais ninguém para me ajudar. E eu estou... As palavras foram subitamente arrancadas dela numa espécie de grito. Inclinou-se para fora, dobrando as pernas de modo que a testa foi pousar na borda da mesa. Soltou um som baixo, mas cheio de medo, mas tão cheio de medo quanto de dor. O medo de Molly conseguiu chegar até Bronco. Ele deu uma sacudida minúscula e rápida com a cabeça. Um homem desesperado. Não. Tem razão. Não pode ser assim tão diferente. Não pode. Já fiz isso centenas de vezes. É a mesma coisa. Tenho certeza. Está bem. Bom, vejamos. Vai ficar tudo bem. Deixe-me só... Arrancou o manto e deixou cair no chão. Empurrou apressadamente o cabelo molhado para longe do rosto, então foi se ajoelhar ao lado dela. Vou tocar você, avisou.
e via a cabeça inclinada de Molly fazer um pequeno aceno de acordo. Então as mãos seguras de Bronco encostaram-se na barriga dela, acariciando-a com suavidade, mas firmes, como eu vira fazer quando uma égua estava tendo problemas e ele queria apressar as coisas. Já não é Já não é muito tempo. Não falta muito, disse-lhe. Já desceu. Ficou confiante de repente. Eu senti Molly ganhar ânimo com o tom da sua voz. Manteve as mãos sobre ela, quando outra contração a assaltou. Isso é bom. Está certo. Ouvira-o. Isso é bom. Está certo. Ouvira-o dizer as mesmas palavras reconfortantes uma centena de vezes. Nas cocheiras de Torre do Cervo, entre dores, equilibrou-se com as mãos, falando-lhe o tempo todo com suavidade, chamando-lhe de linda menina, menina firme, bela menina, que ia dar à luz a um belo bebê. Duvido que algum dos dois ouvisse o sentido do que ele dizia. Estava tudo no tom de voz. Levantou-se uma vez para ir buscar um cobertor e dobrá-lo no chão ao seu lado. Não disse nenhuma palavra embaraçosa enquanto ele levantava a camisola. Ele limitou-se a falar suavemente num tom de encorajamento enquanto Molly se agarrava à borda da mesa. Consegui ver a ondulação dos músculos. E então ela soltou um grito súbito e Bronco estava dizendo: Continue, continue. Estamos aqui. Estamos aqui. Continue. Isso. E o que temos aqui? Quem é este? E então a criança estava nos seus braços, com a cabeça em uma mão calejada em taça e a outra segurando um minúsculo corpo enrolado. E Bronco sentou-se de repente no chão com uma expressão tão espantada como se nunca antes tivesse visto algo nascer. As conversas de mulheres que eu ouvira tinham me levado a esperar horas de gritos e lagos de sangue. Mas havia pouco sangue no bebê que olhava para Bronco com calmos olhos azuis. O cordão acinzentado que se enrolava preso à barriga parecia grande e grosso comparado com as mãos e pés minúsculos. Tudo era silêncio, à exceção do arquejar de Molly. Ele está bem? Quis saber Molly. A sua voz tremia. Há alguma coisa errada? Por que ele não chora? Ela está ótima, disse Bronco em voz baixa. Ela está ótima. E bela. Bela como é, por que choraria? Ficou em silêncio, durante muito tempo. Um homem enfeitiçado, por fim, colocou-a com relutância no cobertor. Virou um canto deste para cobrir o bebê. Você tem pouco mais de trabalho a fazer aqui, garota, antes de acabarmos. Você tem pouco mais de trabalho a fazer aqui, garota, antes de acabarmos, disse bruscamente a Molly. Mas não se passou muito tempo antes de ver Molly sentada numa cadeira diante da lareira, com o cobertor à sua volta para evitar que se resfriasse. Hesitou por um momento e então cortou o cordão com a faca de cinto antes de enrolar a bebê num pano limpo e de levá-la a Molly. Esta a desenrolou imediatamente enquanto Bronco arrumava a sala. Molly examinou cada centímetro da filha, soltando exclamações sobre seu liso cabelo negro, os minúsculos dedinhos com suas unhas perfeitas, a delicadeza das suas orelhas. Então Bronco fez o mesmo enquanto segurava o bebê e se virava de costas para que Molly pudesse vestir uma camisola que não estivesse ensopada de suor. Examinou a criança com uma atenção que eu nunca ouvira dedicar a um potro ou a um cachorro. Você vai ter a testa de cavalaria, disse a bebê em voz baixa. Sorriu-lhe e lhe tocou na bochecha com um dedo. A criança virou a cabeça para o toque. Quando Molly voltou para a cadeira junto à lareira, ele lhe entregou de novo a criança, mas agachou-se no chão ao lado da cadeira enquanto Molly levava o bebê ao seio. Esta precisou de algumas tentativas para encontrar o mamilo e segurá-lo, mas quando finalmente começou a mamar, Bronco soltou um tamanho suspiro que eu compreendi que ele estivera prendendo a respiração com medo de que a criança não mamasse. Molly só tinha olhos para bebê, mas eu reparei no modo como Bronco ergueu as mãos para esfregar o rosto e os olhos e em como essas mãos tremiam. Sorria como nunca o vira sorrir até então. Molly ergueu os olhos para ele com um rosto que era como um nascer de sol. Você me faria uma xícara de chá, por favor? Pediu-lhe com suavidade, e Bronco assentiu, sorrindo como um simplório. Saí
do sonho horas antes da alvorada, sem saber a princípio quando se passara de um estado meditativo para o dia acordado. Tomei consciência de que tinha os olhos abertos e fitava a lua. Seria impossível descrever os meus sentimentos naquele momento, porém os meus pensamentos lentamente tomaram forma, e compreendi os sonhos anteriores de talento que tivera com o Bronco. Explicavam muita coisa. Eu o estive vendo através dos olhos de Molly. Ele estivera lá, todo aquele tempo, com Molly cuidando dela. Era ela a amiga que ele fora ajudar, a mulher que podia usar a força de um homem durante algum tempo. Estivera lá com ela, enquanto eu estivera só. Senti uma súbita onda de raiva por ele não ter vindo me dizer que ela esperava um filho meu. Foi rapidamente abafada quando percebi de repente que talvez tivesse tentado. Algo o trouxera de volta à cabana naquele dia. Voltei a perguntar a mim mesmo o que ele teria pensado quando a encontrara abandonada. Que todos os seus piores medos a meu respeito tinham se concretizado? Que eu me tornara selvagem e nunca regressaria? Mas eu iria regressar. Como uma porta que se abria, compreendi de súbito que podia fazer isso. Na realidade, nada se interpunha entre mim e Molly. Não havia outro homem na sua vida, só a nossa filha. Sorri subitamente para mim mesmo. Não deixaria que algo insignificante como a minha morte se interpusesse entre nós. O que era morte comparada com a vida partilhada de uma criança? Iria até ela e explicaria tudo. Dessa vez lhe diria tudo, e dessa vez ela compreenderia e me perdoaria, porque nunca mais haveria segredos entre nós. Não hesitei, sentei-me na escuridão, peguei a trouxa que usara como almofada e parti. Descer o rio era tão mais fácil do que subi-lo. Eu tinha algumas peças de prata, arranjaria a maneira de comprar passagem num barco, e quando o dinheiro se esgotasse, trabalharia em troca de transporte. O Vem era um rio lento, mas depois de passar por Lago Bode, o rio Servo me levaria depressa sua forte corrente. Eu estava voltando para casa, para junto de Molly e da nossa filha. Venha até mim. Parei. Não era a bracidade que me contactava pelo talento. Eu sabia que não era. Aquilo vinha de dentro de mim. Era a marca deixada por aquele súbito e poderoso fluxo de talento. Eu tinha certeza de que se ele soubesse por que motivo eu tinha de ir para casa, iria dizer para que eu me apressasse, que não me preocupasse com ele, que ele ficaria bem, estaria tudo bem. Tudo o que eu tinha de fazer era continuar a andar, um passo atrás de outro, ao longo de uma estrada iluminada pelo luar. A cada passo, a cada batimento do coração, ouvia palavras na cabeça. Venha até mim. Venha até mim. Não posso, supliquei. Não irei. Desafiei-as. Continuei a andar. Tentei pensar apenas em Molly, apenas na minha pequenina filha. Ela precisaria de um nome. Molly a batizaria antes de eu chegar lá? Venha até mim. Teríamos de casar imediatamente. Encontrar alguma testemunha local numa pequena aldeia qualquer. Bronco garantiria que eu era um enjeitado, sem família para testemunha memorizar. Eu diria que me chamava Novato, um nome estranho, mas eu já ouvira mais estranhos e podia viver o resto da vida com ele. Os nomes antes tão importantes para mim já não importavam. Podiam me chamar Bosta de Cavalo desde que eu pudesse viver com Molly e com a minha filha. Venha até mim. Teria de arranjar algum tipo de trabalho, qualquer tipo de trabalho. De repente, decidi que as moedas de prata que trazia na bolsa eram importantes demais para gastá-las, que teria de trabalhar ao longo de toda a viagem para casa. E uma vez chegando lá, o que eu poderia fazer para ganhar a vida? Para o que eu servia? Deixei esse pensamento de lado, irritado. Arranjaria alguma coisa, arranjaria uma maneira. Seria um bom marido, um bom pai. Não faltaria nada a elas. Venha até mim. Os meus passos haviam diminuído gradualmente. Eu estava agora no topo de uma pequena elevação, olhando para a estrada à minha frente. Ainda ardiam luzes na vila fluvial lá embaixo. Teria de ir até lá e encontrar uma barcaça que rumasse rio abaixo e cujo capitão estivesse disposto a aceitar um ajudante que não fora posto à prova. Era apenas isso. Era só continuar a andar. Naquele momento não compreendi por que não podia fazer isso. Dei um passo. Tropecei. O mundo oscilou vertiginosamente à minha volta e caí de joelhos. Não podia voltar. Eu tinha de continuar a viagem até a veracidade. Ainda não compreendo, por isso não posso explicá-lo. Ajoelhei na elevação, olhando para a vila, sabendo com clareza o que desejava fazer de todo o coração. E não podia. Nada me detinha. Nenhum homem erguia uma mão ou uma espada para mim e me pedia para dar meia volta. Só a pequena voz insistente na cabeça que não me largava. Venha até mim.
Venha até mim. Venha até mim. Eu não podia fazer outra coisa. Não podia dizer ao coração para parar de bater. Não podia desistir de respirar e morrer. E não podia ignorar aquele chamamento. Fiquei sozinho na noite, encurralado e sufocado na vontade que outro homem me impunha. Uma parte calma de mim mesmo dizia: pronto, bem, veja. É assim que as coisas são para eles, para a vontade e para o resto do círculo, como a lealdade é majestosa inculcada neles pelo talento de Galeno. Não os fazia esquecer que haviam tido outro rei, não os levar a acreditar que o que faziam estava certo, simplesmente já não tinham alternativa a esse respeito. E, recuando uma geração, assim fora para Galeno, forçado a ser fanaticamente leal ao meu pai. Veracidade me dissera que a lealdade dele fora inculcada pelo talento, uma coisa feita por cavalaria quando todos eles não passavam de garotos, feita em fúria contra uma crueldade qualquer que Galeno fizera à veracidade. O ato de um irmão mais velho que se vingava de alguém que fora mal para com o irmão mais novo. Aquilo fora feito a Galeno em ira e ignorância, sem mesmo saber por completo que uma tal coisa era possível. Veracidade dissera que a cavalaria se arrependera, que a teria desfeito se soubesse como. Teria Galeno alguma vez despertado para o que lhe fora feito? Teria isso explicado seu ódio fanático por mim? Teria esse ódio sido uma transmissão para o filho de algo que não podia permitir sentir por cavalaria, meu pai? Tentei me levantar e falhei. Deixei-me cair lentamente na terra, no centro da estrada iluminada pelo luar, e me sentei ali, desesperado. Não importava. Nada daquilo importava. A única coisa importante era que a minha dama e a minha filha estavam em algum lugar e eu não podia ir até elas. Não era mais capaz de ir até elas do que de subir ao céu noturno e derrubar a lua. Olhei para o rio ao longe, que brilhava negro ao luar, enrugado como ardósia negra. Um rio que podia me levar para casa, mas não o faria, porque nem a força da minha vontade era suficiente para ultrapassar aquela ordem que eu tinha na cabeça. Ergui os olhos para a lua. Bronco! Suspirei em voz alta, como se ele pudesse me ouvir. Ah, cuide delas. Assegure-se de que nada de mal lhes aconteça. Defenda-as como se fossem suas, até que eu possa ir até elas. Não me lembro de voltar aos currais, nem de me deitar para dormir, mas a manhã chegou e quando abri os olhos, era ali que me encontrava. Fiquei deitado, olhando o arco azul do céu, odiando a minha vida. Chris veio interpor-se entre mim e os céus e olhou para mim. É melhor se levantar, disse-me, e depois, olhando melhor, observou. Seus olhos estão vermelhos. Você tem uma garrafa que não dividiu? Não tenho nada para dividir com ninguém, respondi de forma sucinta. Rolei e me levantei. Minha cabeça latejava. Perguntei-me como Molly a chamaria. Um nome de flor, provavelmente. Lilás ou algo assim. Rosa. Calêndula. Como eu a chamaria? Não importava. Parei de pensar. Durante os dias seguintes, fiz o que me fora ordenado. Em algum lugar dentro de mim, um louco enfurecia-se na sua cela, mas decidi não saber. Em vez disso, guardei as ovelhas, comi de manhã, comi à noite. Deitei-me à noite e levantei-me de manhã, e guardei as ovelhas. Segui-as na poeira dos carros, dos cavalos e das próprias ovelhas, poeira que se coagulou espessa nos meus cílios e na pele, poeira que me cobriu a garganta de secura. E não pensei em nada, não precisava pensar para saber que cada passo me levava para mais perto de veracidade. Falei tão pouco que até Chris se cansou da minha companhia, pois não conseguia me provocar até fazer discutir. Guardei as ovelhas com a tenacidade do melhor cão pastor que já existiu. Quando me deitava para dormir, à noite, nem sequer sonhava. A vida prosseguiu para os outros. A chefe da caravana nos guiou bem, e a viagem foi abençoadamente calma. Os nossos infortúnios estavam limitados à poeira, a pouca água e aos pastos pouco abundantes, e esses infortúnios eram aqueles que aceitávamos como parte da estrada. De noite, depois de as ovelhas estarem instaladas e a refeição cozinhada e comida, os titereiros ensaiavam. Tinham 3 peças e pareciam decididos a aperfeiçoar todas antes de chegarmos ao Lago Azul. Em certas noites eram apenas os movimentos dos fantoches e os seus diálogos, mas por várias vezes preparavam todo, archotes, palco e cenários, como os titereiros vestidos com as roupagens de um branco puro que simbolizavam a sua insensibilidade, e percorriam todo o repertório
de peças. O mestre era severo, muito propenso a usar a correia que não poupava nem o tidreiro contratado de uma ou duas chicotadas se achasse que as merecia. Uma única deixa entoada incorretamente, uma sacudida numa mão de marionete que não fosse como o mestre Vale ditava. E lá estava ele no meio do elenco, brandindo a correia. Mesmo se eu estivesse com disposição para divertimentos, isso os teria estragado. Assim, era mais frequente que eu fosse me sentar para vigiar as ovelhas enquanto os outros assistiam às sessões. A menestrel, uma mulher bonita chamada Esporana, era com frequência minha companheira. Eu duvidava de que isso resultasse de algum desejo pela minha companhia. Era, isso sim, por estarmos suficientemente distantes dos acampamentos para ela poder sentar-se para praticar as suas canções e arpejos. Longe dos infindáveis ensaios e choros dos aprendizes corrigidos, talvez fosse por eu ser de servo, e portanto poder compreender o que lhe causava saudade quando falava em voz alta, em voz baixa, dos gritos das gaivotas e do céu azul sobre o mar após uma tempestade. Era uma típica mulher de servo de cabelos e olhos escuros que me chegava ao ombro. Vestia-se com simplicidade, com perneiras e túnica azuis. Havia furos para brincos nas suas orelhas, mas ela não usava nenhum, e não havia anéis nos seus dedos. Sentava-se, não muito longe de mim, e corria os dedos pelas cordas da harpa e cantava. Era bom voltar a ouvir o sotaque de servo e as canções familiares dos ducados costeiros. Às vezes ela falava comigo. Não era uma conversa, ela falava para si mesma na noite e apenas calhava de eu estar ao alcance da sua voz, tal como alguns homens falam com o cão preferido. E foi assim que eu fiquei sabendo que ela fora um dos menestréis de um pequeno castelo de servo, no qual eu nunca estivera, possuído por um pequeno nobre cujo nome eu nem sequer conhecia. Era tarde demais para visitar ou conhecer. O castelo e o nobre já não existiam, dominados e queimados pelos navios vermelhos. Esporana sobrevivera, mas sem lugar onde descansar a cabeça ou um patrão para quem cantar. Assim, partira sozinha, decidida a ir tanto para o interior que nunca mais visse um navio de qualquer cor. Eu conseguia compreender esse impulso. Ao afastar-se, ela salvava servo para si mesma, como uma memória de como Ducado havia sido outrora. A morte chegara perto o suficiente para roçar nela as pontas das asas, e ela não ia morrer tal como era, uma menestrel menor de um nobre menor. Não, de algum modo iria fazer o seu nome, iria testemunhar algum grande acontecimento e fazer uma canção sobre ele, que seria cantada pelos anos afora. Então seria imortal, lembrada, enquanto a sua canção fosse cantada. A mim pareceu que ela teria uma chance melhor de testemunhar tal acontecimento se tivesse ficado na costa onde a guerra era travada. Mas como que em resposta ao meu pensamento inaudito, Esporano me assegurou de que ia testemunhar algo que deixasse a sua testemunha viva. E, além disso, basta ver uma batalha para ver todas. Ela não via nada de especialmente musical no sangue. Ao ouvir aquilo, concordei com um aceno mudo. Ah, achei que você parecia mais um homem de armas do que um pastor. As ovelhas não quebram narizes, nem deixam no rosto uma cicatriz como essa. Deixam se você rolar escarpa abaixo enquanto procura algumas no meio do nevoeiro, disse-lhe. Disse-lhe eu com frieza e virei o rosto para o lado. Durante muito tempo, isso foi mais perto que eu cheguei de ter uma conversa com alguém. Continuamos a viajar, deslocando-nos apenas à velocidade que um carro carregado e um rebanho de ovelhas permitiam. Os dias eram notavelmente semelhantes, as paisagens por onde passávamos eram notavelmente semelhantes. Houve poucas novidades, às vezes havia outras pessoas acompanhadas. Junto aos poços a que chegávamos, junto a um deles havia uma espécie de taverna, e ali a chefe da caravana entregou algumas pequenas barricas de conhaque. Uma vez fomos seguidos durante meio-dia por pessoas a cavalo que podiam ter sido bandidos, mas mudaram de rumo e abandonaram o nosso rastro à tarde, ou dirigindo-se a um destino céu, ou por terem decidido que aquilo que possuíamos não valia o esforço de um ataque. Às vezes, outras pessoas nos ultrapassavam, mensageiros e gente que viajavam a cavalo, sem andar devagar por causa de ovelhas ou carros. Uma vez,
Foi um destacamento de soldados com as cores de Vara, instigando duramente os cavalos enquanto nos ultrapassavam. Senti um incômodo enquanto os observavam ultrapassar a nossa caravana como se um animal esgravatasse brevemente nas muralhas que defendiam a minha mente. Cavalgaria com eles um talentoso, emaranhado ou cedoura, ou até vontade? Tentei me convencer de que era apenas uma visão de uma libré dourada e castanha que me enervava. No outro dia, fomos interceptados por 3 nômades cujos territórios de pastagem nos encontrávamos. Aproximaram-se de nós em pôneis resistentes e pequenos que usavam apenas uma corda como arreio. As 2 mulheres adultas e o rapaz eram louros com rostos queimados pelo sol. O rosto do rapaz estava tatuado com riscas, como um galo. A chegada dos nômades causou uma parada completa da caravana, enquanto Guida montava uma mesa. A cobria com uma toalha e fazia um chá especial, que lhe serviu com fruta cristalizada e bolos de açúcar de cevada. Nenhum dinheiro trocou de mãos, que eu tivesse visto, apenas aquela hospitalidade cerimonial. Suspeitei pelas maneiras dos nômades que Guida era uma velha conhecida sua, e que o filho estava sendo preparado para perpetuar este acordo de passagem. No entanto, a maioria dos dias era constituída pela mesma rotina laboriosa. Levantávamos-nos, comíamos, caminhávamos, parávamos, comíamos, dormíamos. Um dia, dei por mim curioso para saber se Molly ensinaria a nossa filha a fazer velas e a cuidar de abelhas. O que eu poderia ensinar? Venenos e técnicas de estrangulamento? Pensei, com amargura. Não. As letras e os números ela aprenderia comigo. Ainda seria nova o suficiente quando eu regressasse para lhe ensinar isso. E tudo o que Bronco me ensinara sobre cavalos e cães. Foi nesse dia que eu me perguntei de novo, olhando em frente, planejando para uma vida depois de encontrar veracidade, e de algum modo levá-lo a salvo de volta a servo. A minha bebê era agora apenas uma criança pequena, disse a mim mesmo, mamando no peito de Molly e olhando em volta com olhos muito abertos, vendo tudo novo. Era nova demais para saber que algo faltava, nova demais para saber que o seu pai não se encontrava presente. Eu estaria em breve com elas, antes que ela aprendesse a dizer papai. Estaria lá para ver os seus primeiros passos. Essa decisão mudou algo em mim. Nunca esperara algo tão ansiosamente. Aquilo não era um assassinato que terminaria com a morte de alguém. Não. Eu tinha expectativa de uma vida e imaginava lhe ensinar coisas. Imaginava-a crescendo inteligente, linda e amando o pai, sem nada saber, jamais, sobre qualquer outra vida que ele tivesse levado. Não se recordaria de mim com um rosto liso e um nariz reto. Iria me reconhecer apenas como eu era agora. Isso era estranhamente importante para mim. Portanto, eu iria ter veracidade porque tinha de fazê-lo. Porque ele era o meu rei, e eu o amava, e porque precisava de mim. Porém, encontrá-lo já não marcava o fim da minha viagem, mas sim o princípio. Depois de encontrar veracidade, eu podia dar meia volta e ir para casa, para elas, durante algum tempo. Esqueci majestoso. Era nisto que eu pensava às vezes, e quando o fazia, caminhava atrás das ovelhas no meio da sua poeira e fedor, e sorria um sorriso de lábios cerrados por trás do lenço que me cobria o rosto. Em outros momentos, quando me deitava sozinho à noite, só conseguia pensar no calor de uma mulher, e numa casa, numa casa e filha minhas. Acho que sentia cada milha que se estendia entre nós. Nessas ocasiões, a solidão era algo que me corroía. Ansiava por conhecer cada detalhe do que estava acontecendo. Cada noite, cada momento de sossego era uma tentação para sondar como um talento. Mas agora eu compreendia a repreensão de veracidade. Se eu os contactasse pelo talento, então o círculo de Majestoso poderia encontrá-los tão bem como eu. Majestoso não hesitaria em usá-los contra mim de qualquer forma que conseguisse imaginar. Logo, eu tinha uma sede ardente por saber deles, mas não me atrevia a satisfazer essa sede. Chegamos a uma aldeia que quase merecia esse nome. Brotara como cogumelos de um anel de fadas em volta de uma nascente de águas profundas. Possuía uma estalagem, uma taverna e até várias lojas, tudo para servir os viajantes, rodeada por casas espalhadas. Chegamos lá a meio-dia, e Guida declarou que iríamos descansar e não partiríamos até a manhã seguinte.
Ninguém faz objeções. Depois de termos dado água aos animais, nós os levamos até os arredores da aldeia. O titereiro decidiu aproveitar a situação e anunciou na taverna e na estalagem que a sua trupe iria dar um espetáculo para toda a vila, aceitando alegremente gratificações. Esporana já descobrira um canto da taverna para chamar de seu, e estava apresentando àquela aldeia de Vara algumas baladas de cervo. Eu me contentei em ficar com as ovelhas nos arredores da aldeia. Rapidamente me transformei no único a permanecer no acampamento. Não me importei muito. A dona dos cavalos me ofereceu um cobre adicional para que eu ficasse de olho neles. Quase nem valia a pena vigiá-los. Estavam amarrados, mas mesmo que não estivessem, todos os animais se sentiam gratos por parar durante algum tempo e procurar o pasto que conseguissem encontrar. O touro estava preso a uma estaca e igualmente ocupado mordiscando ervas. Havia uma espécie de paz em estar parado e sozinho. Eu estava aprendendo a cultivar um vazio de espírito. Agora era capaz de passar longos períodos sem pensar em nada em particular. Isso tornava a minha infindável espera menos dolorosa. Sentei-me na parte de trás da carroça de Damão e deixei meu olhar vagar pelos animais e pelas suaves ondulações da planície salpicada de arbustos que se estendia para além deles. Não durou muito tempo. Ao fim da tarde, o carro dos titereiros entrou chacoalhando no acampamento. Só o mestre Vale e a mais nova das aprendizes vinham nele. Os outros tinham ficado no povoado para beber, conversar e, em suma, divertir-se. Mas os gritos do mestre logo tornaram evidentes que a sua aprendiz mais nova se desgraçara com falas esquecidas e movimentos incorretos. A sua punição era ficar no acampamento com o carro. Acrescentou a isso vários golpes dados com força com a correia. Tanto o estalar do couro como os gritos da garota eram claramente audíveis por todo o acampamento. Estremeci ao segundo golpe e me levantei ao terceiro. Não fazia uma ideia clara das minhas intenções e na verdade fiquei aliviado por ver o mestre afastar-se a passos largos do carro, de volta à aldeia. A garota chorou ruidosamente enquanto desempenhava a tarefa de desatrelar e amarrar os cavalos. Eu reparara nela antes de um modo casual. Era a mais jovem da trupe, não teria mais de 16 anos e parecia ser quem ficava mais frequentemente sob o chicote do mestre. Não que isso fosse incomum, não era raro que um mestre tivesse um açoite para manter os aprendizes dedicados às suas tarefas. Nem Bronco, nem Breu haviam alguma vez usado em mim uma correia, mas eu vou apanhar a minha cota de bofetadas e cascudos, e com uma bota ocasional de Bronco se eu não estivesse me movendo tão depressa como lhe convinha. O titereiro não era pior do que muitos mestres que eu viram, e era mais gentil do que alguns. Todos os seus subalternos estavam bem alimentados e vestidos. Suponho que o que me irritava nele era que um golpe com a correia nunca parecia contentado. Eram sempre 3 ou 5, ou até mais se estivesse mal disposto. A paz da noite desaparecera. Muito depois de acabar de amarrar os cavalos, os soluços profundos da garota rasgavam a quietude. Após algum tempo, não consegui mais suportar aquilo. Fui até a traseira do seu carro e bati na pequena porta. O choro parou com uma fungadela. Quem é? Perguntou ela com a voz rouca. Tom, o pastor. Você está bem? Esperara que ela dissesse que sim e me mandasse embora, mas a porta abriu-se. Um momento depois ela apareceu e olhou para mim. Pingava sangue do seu queixo. Vi num relance o que acontecera. A ponta da correia ultrapassara o ombro e a extremidade mordera cruelmente a sua bochecha. Não duvidava de que aquilo doía bastante, mas eu suspeitava de que a quantidade de sangue a estava assustando ainda mais. Vi um espelho em cima de uma mesa atrás dela, com um pano ensanguentado ao lado. Por um momento olhamos sem palavras um para o outro. E então... Ele arruinou meu rosto, soluçou ela. Não consegui pensar em nada para dizer. Em vez disso, entrei no carro e a agarrei pelos ombros. Sentei-a. Ela estivera usando um trapo seco para tocar no rosto. Ela não tinha juízo algum? Fique quieta, disse-lhe, de forma brusca. E tente ficar calma. Eu volto logo. Levei o trapo e umedeci com água fria. Voltei para dentro e lavei o sangue. Tal como suspeitara, o corte não era grande, mas estava sangrando profusamente, como era normal acontecer com cortes no rosto ou no couro cabeludo. Dobrei o trapo em um quadrado e fiz pressão com ele contra o rosto. Segure isso aí. Aperte um pouco, mas não o mova. Eu já volto. Ergui os olhos para encontrar os seus fixos na cicatriz no meu rosto. Enquanto lágrimas transbordavam deles, acrescentei. Pele tão clara como a sua não forma cicatrizes assim tão facilmente. Mesmo se isso deixar marca, não será grande. A forma como ela regalou os olhos
Ao ouvir as minhas palavras, me mostrou que eu dissera precisamente a coisa errada. Saí do carro, repreendendo-me por ter me envolvido naquilo. Perdera todas as minhas ervas curativas e o pote de unguento de bronco quando abandonara as minhas coisas em Valdefeira. No entanto, reparara numa flor que se parecia um pouco com uma espiga de ouro, atrofiada na área onde as ovelhas pastavam, e algumas suculentas que eram parecidas com a sanguinária. Assim colhi algumas das suculentas, mas o cheiro era errado, e o sumo das folhas era pegajoso em vez de gelatinoso. Lavei as mãos e então procurei pela espiga de ouro atrofiada. Tinha o cheiro certo. Encolhi os ombros. Comecei a colher apenas um punhado de folhas, mas depois decidi que, já que estava com a mão na massa, podia repor parte do que perdera. Parecia ser a mesma erva, embora de tamanho menor e mais esparsa naquele solo seco e rochoso. Espalhei a minha colheita na traseira da carroça e a ordenei. Deixei secando as folhas mais grossas. Esmaguei as pontas menores entre duas pedras que limpei, e então levei a pasta resultante numa delas até o carro dos titereiros. A garota a olhou com um ar de dúvida, mas fez uma cena hesitante quando lhe disse: Isso vai parar o sangramento. Quanto mais depressa a ferida fechar, menor é a cicatriz. Quando ela afastou o trapo do rosto, vi que o ferimento já quase parara de sangrar. Mesmo assim, espalhei sobre ela uma quantidade que cabia na ponta do dedo de pasta de betônica. Ela ficou quieta sob meu toque e me senti subitamente desconcertado quando me lembrei de que não tocava o rosto de uma mulher desde que vira Mori pela última vez. A garota tinha olhos azuis e eles estavam muito abertos, olhando para o meu rosto. Afastei o olhar daqueles olhos fervorosos. Pronto. Agora não mexa nisso. Não esfregue, não toque com os dedos, não lave. Deixe que se forme a casca. E então, faça o que puder para deixá-la em paz. Obrigada, disse ela, em voz baixa. De nada, disse-lhe, e me virei para ir embora. O meu nome é Tássina, disse ela, às minhas costas. Eu sei. Ouvi ele gritando para você, disse, e comecei a descer os degraus. Ele é um homem horrível. Eu o odeio. Fugiria, se pudesse. Não parecia ser uma boa hora para simplesmente me afastar dela. Saí do carro e parei. Eu sei que é difícil apanhar com uma correia quando você está fazendo o melhor que se pode, mas é assim que as coisas são. Se você fugisse e não tivesse comida, um lugar para dormir e a roupa toda em farrapos, seria pior. Tente melhorar, para que ele não use a correia. Eu acreditava tão pouco no que estava dizendo que quase não conseguia articular as palavras, mas aquelas palavras pareciam melhores do que lhe dizer para partir agora e fugir. Ela não sobreviveria um dia na pradaria aberta. Eu não quero melhorar. Ela encontrara uma centelha de coragem para se mostrar desafiadora. Não quero ser titereira nenhuma. O mestre Vale sabia disso quando comprou os meus anos. Afastei-me um pouco na direção das minhas ovelhas, mas ela desceu os degraus e veio atrás de mim. Havia um homem de quem eu gostava, na minha aldeia. Ele tinha feito uma proposta para que eu fosse sua mulher, mas não tinha dinheiro naquele momento. Era um fazendeiro, veja bem, e estávamos na primavera. Não há fazendeiro que tenha dinheiro na primavera. Ele disse à minha mãe que pagaria um dote por mim na época das colheitas, mas a minha mãe disse: se ele é pobre agora, só com uma boca para alimentar, só será mais pobre depois de ter duas ou mais. E então ela me vendeu ao titereiro por metade do que ele normalmente pagaria por um aprendiz, porque não queria vir. Na minha terra as coisas são feitas de outra forma, disse, atrapalhado. Não conseguia compreender o que ela estava me contando. Os pais pagam ao mestre para aceitar o seu filho como aprendiz, na esperança de que possa ganhar a vida melhor do que eles. Ela alisou o cabelo para trás, afastando-o do rosto. Era castanho claro, com muitos cachos. Ouvi falar disso. Há quem faça as coisas assim, mas a maioria não faz. Compram um aprendiz, normalmente um que esteja disposto, e se não der certo, podem vendê-lo como pau para toda a obra. Então não somos muito melhores do que escravos durante 6 anos, fungou. Há quem diga que isso faz com que o aprendiz se esforce mais por saber que pode acabar fazendo trabalhos menores numa cozinha ou manuseando um fole numa forja durante 6 anos, ou se o seu mestre não ficar satisfeito. Bem, parece-me que seria melhor que você aprendesse a gostar de fantoches, eu disse, de um modo pouco convincente. Sentei-me na traseira da carroça do meu patrão e olhei para o rebanho. Ela sentou-se ao meu lado. Ou então ter esperança de que alguém me compre do meu mestre, disse ela, com um ar desapontado. Você vai se parecer que é uma escrava, eu disse, com relutância. Não é assim tão ruim, é? Fazer uma coisa que acha estúpida dia após dia? Perguntou-me. E apanhar por não fazê-la com perfeição? Como isso é melhor do que ser uma escrava?
Bem, você está alimentada, vestida e tem abrigo. E ele está lhe dando uma chance de aprender alguma coisa, um ofício que permitiria que você viajasse por todos os seus ducados caso se tornasse boa nele. Você podia acabar apresentando-se para a corte real, em Torre do Cervo. Ela me olhou estranhamente. O de feira, você quer dizer? Soltou um suspiro e aproximou-se mais de mim. É solitário para mim. Todos os outros querem ser titereiros, zangam-se comigo quando eu cometo erros e então estão sempre me chamando de preguiçosa e não falam comigo quando dizem que estraguei um espetáculo. Não há sequer um entre nós. Não há sequer um entre eles que seja bondoso. Nenhum deles teria se preocupado com a possibilidade de eu ficar com uma cicatriz no rosto, como você se preocupou. Parecia não haver qualquer resposta a dar àquilo. Eu não conhecia os outros bem o suficiente para concordar ou discordar. Então, eu não disse nada e ficamos observando as ovelhas. O silêncio prolongou-se enquanto a noite se tornava mais escura. Pensei que logo deveria acender uma fogueira. Então, começou ela, após mais alguns minutos do meu silêncio. Como foi que você se tornou pastor? Os meus pais morreram. A minha irmã herdou. Ela não gostava muito de mim, e aqui estou. Que vaca, disse ela, com ferocidade. Respirei fundo para defender a minha irmã fictícia, e então percebi que só iria prolongar a conversa. Tentei pensar em alguma coisa que tivesse de fazer, mas as ovelhas e os outros animais estavam ali mesmo, à nossa frente, pastando pacificamente. Era inútil esperar que os outros voltassem logo. Não o fariam com uma taverna e novos rostos com quem conversar depois dos dias que passamos na estrada. Por fim, dei a desculpa de que estava com fome e fui juntar pedras, e depois posta seca e gravetos para uma fogueira. Tassina insistiu em cozinhar. Eu não estava realmente com fome, mas ela comeu com um apetite saudável e me alimentou bem com as provisões de viagem dos titereiros. Fez também um bule de chá, e depois de comermos, nos sentamos juntos à fogueira, bebericando o chá em canecas pesadas de porcelana vermelha. Sem que eu soubesse como, o silêncio incômodo tornara-se companheiro. Fora agradável me sentar e ver outra pessoa preparar a refeição. Era a princípio tagarela, perguntando se eu gostava daquele tipo de tempero e se fazia o meu chá forte, mas sem realmente ouvir as minhas respostas. Pensando em encontrar algum tipo de aceitação no meu silêncio, pusera-se a falar mais, intimamente, de si mesma. Com uma espécie de desespero, falou de dias passados, aprendendo e praticando uma coisa que não tinha qualquer desejo de aprender ou praticar. Falou com um assombro ressentido de dedicação dos outros titereiros e do seu entusiasmo que ela não podia atrapalhar. Sua voz desapareceu e ela olhou para mim com olhos cheios de infelicidade. Não precisava me explicar a solidão que sentia. Mudou a conversa para coisas mais leves, as irritações menores que sentia, os alimentos que comiam e que lhe desagradavam, o modo como um dos outros titereiros cheirava sempre a suor velho, ou a mulher que a fazia lembrar de dizer as suas falas beliscando-a. Mesmo as queixas eram agradáveis, de uma maneira estranha, enchendo-me a mente com as suas trivialidades, para não me concentrar nos meus problemas maiores. Estar com ela era de certa forma como estar com um lobo. Tássina estava concentrada no agora, naquela refeição e naquela noite, dedicando poucos pensamentos a qualquer outra coisa. Depois de refletir naquilo, os meus pensamentos desviaram-se para olhos de noite. Sondei suavemente na sua direção. Conseguia senti-lo, em algum lugar, vivo, mas eu conseguia distinguir pouco mais do que isso. Talvez uma distância grande demais nos separasse. Ele talvez estivesse concentrado demais na sua nova vida. Qualquer que fosse o motivo, a sua mente não estava tão aberta a mim como estivera antes. Era possível que estivesse simplesmente ficando com maior sintonia com os costumes da sua alcateia. Tentei me sentir contente por ele ter achado tal vida para si mesmo, com muitos companheiros e talvez uma parceira. No que está pensando? Perguntou Tássina. A sua voz era tão suave que respondi sem pensar, ainda fitando a fogueira. Que às vezes, saber que em outro lugar os nossos amigos e a nossa família estão bem só faz nos sentirmos mais solitários. Ela encolheu os ombros. Eu tento não pensar neles. Suponho que o meu fazendeiro arranjou outra garota, alguém que tivesse uns pais dispostos a esperar por um dote. Quanto à minha mãe, suspeito que as suas perspectivas de futuro ficaram melhores sem mim. Não era tão velha que não pudesse agarrar outro homem. Espreguiçou-se, um gesto estranhamente felino, e então virou a cabeça para olhar para o meu rosto e perguntar. Não faz sentido pensar no que está longe e no que não se tem. Isso só deixará mais infeliz. Contente-se com o que pode ter agora.
Os nossos olhos cruzaram-se de súbito. Não podia haver dúvida sobre o que ela queria dizer. Por um instante, senti-me chocado. Então ela debruçou-se sobre o pequeno espaço que nos separava. Envolveu-me o rosto com as mãos. O seu toque era suave. Tirou o lenço do meu cabelo, e então usou ambas as mãos para empurrar meu cabelo para trás. Olhou-me nos olhos enquanto a ponta da sua língua umedecia os lábios. Deslizou as mãos pelo meu rosto e pescoço até os ombros, e estava tão enfeitiçado como um rato olhando uma cobra. Ela debruçou-se para frente e me beijou, abrindo a boca contra mim enquanto fazia. Ela cheirava a um doce incenso fumacento. Desejei-a de uma forma repentina que me deixou tonto. Não como Tássina, mas como mulher. Suavidade e proximidade. Era um desejo que me atravessava. E, no entanto, não era nada disso. Era como a fome por talento que corrói um homem, exigindo proximidade e uma completa comunhão com o mundo. Eu estava indescritivelmente farto de estar só. Apertei-a contra mim tão rapidamente que a ouvi arquejar de surpresa. Beijei-a como se pudesse devorá-la e, de algum modo, ficar menos só por fazê-lo. Subitamente, estávamos deitados e ela fazia pequenos ruídos de satisfação que se transformaram de repente em empurrões no meu peito. Pare um momento, sibilou. Espere. Há uma pedra debaixo de mim e não posso estragar a roupa. Dê-me o seu manto para estender. Observei-a com cobiça, enquanto ela estendia o meu manto no chão junto da fogueira. Deitou-se nele e indicou com palmadinhas um lugar assolado. Então, não vem? Perguntou-me com um ar provocador. Então acrescentou de forma mais lasciva. Deixe-me mostrar tudo o que posso fazer por você. Passou as mãos pela frente da sua camisa, convidando-me a pensar nas minhas mãos fazendo o mesmo. Se ela não tivesse dito nada, se não tivéssemos feito uma pausa, se ela tivesse simplesmente me olhado do manto, mas a sua pergunta e a sua atitude de repente estavam completamente erradas. Toda a ilusão de suavidade e proximidade desapareceu, substituída pelo mesmo tipo de desafio que outro combatente poderia me fazer num pátio de treino com bastões. Não sou melhor do que qualquer outro homem. Não queria pensar, não queria considerar nada. Ansiava por ser capaz de simplesmente me atirar para cima dela e me saciar com ela. Mas em vez disso, me ouvi perguntando: e se eu a engravidar? Ah, e Tássina soltou uma ligeira gargalhada como se nunca tivesse pensado em tal coisa. Nesse caso, você pode se casar comigo e comprar os meus anos de aprendiz do Mestre Vale. Ou não, acrescentou, ao ver meu rosto mudar. Não é tão fácil assim de se ver livre de um bebê como um homem pode pensar. Algumas moedas de prata pelas ervas certas. Mas não temos de pensar nisso agora. Por que nos preocuparmos com uma coisa que pode nunca acontecer? De fato, por quê? Olhei-a, desejando-a com toda a luxúria dos meses que passara sozinha sem ser tocado, mas também sabia que ela não me oferecia mais alívio para aquela fome mais profunda por companheirismo e compreensão do que aquela que qualquer homem pode encontrar na sua própria mão. Sacudi lentamente a cabeça, mais para mim do que para ela. Ela me deu um sorriso travesso e estendeu uma mão na minha direção. Não, eu disse a palavra em voz baixa. Ela ergueu os olhos para mim com um espanto tão coberto de incredulidade que eu quase ri. Isso não é boa ideia, disse. Ao ouvir as palavras em voz alta, soube que eram verdadeiras. Não havia nada de nobre naquilo, nenhum pensamento de fidelidade imoral a Molly ou vergonha por já ter deixado uma mulher com o fardo de ter um filho sozinho. Eu conhecia esse sentimento, mas não foram eles que me ocorreram naquele momento. O que senti foi um vazio em mim que só se tornaria pior se me deitasse com uma estranha. Não é você, disse. Quando vi as bochechas dela corarem de repente, o sorriso desaparecer do seu rosto. Sou eu. A culpa é minha. Tentei tornar a voz reconfortante. Foi perda de tempo. Ela levantou-se abruptamente. Eu sei disso. Estúpida, disse, de maneira incisiva. Eu só queria ser gentil com você, nada mais. Afastou-se da fogueira, passos largos e zangados, fundindo-se rapidamente com as sombras. Ouvi o estrando da porta do carro. Abaixei-me lentamente para apanhar o manto do chão e sacudir a poeira dele. Então, após a noite se tornar subitamente mais fria com o vento que começava a soprar, coloquei-o em volta dos ombros e me sentei de novo para olhar para o fogo.